Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Lucas 6:12. Mais um dos mistérios da vida de Jesus, né? A vida de Jesus é cercada de mistérios, desde a sua encarnação, né, e muitas áreas, né? O batismo de Jesus, por exemplo, no Rio Jordão, por João Batista, né? Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis entrar na fila dos pecadores e assim diz a igreja, né? Santificar as águas, né, batismais como um sinal para nós. Do mesmo jeito, para mim, a oração de Jesus, né? Jesus que era um com o Pai, um com o Espírito, cheio do Espírito, ele tinha perfeita unidade com o Pai. Não precisava rezar no sentido que nós entendemos que nós precisamos, né? Porque nós nos dirigimos a Deus na nossa oração. Então, Deus, dentro do mistério da Trindade, né, se comunica de forma amorosa entre si, né? As três pessoas da Santíssima Trindade. Mas então, esse exemplo de Jesus que passa a noite toda em oração, se retira em lugares desertos, vai à montanha para rezar, também nos dá um exemplo de santificação do dia, né? A santificação das horas do dia, né? A igreja tem a sua liturgia das horas, né? A oração em vários momentos durante o dia. As laudes, né? E depois vésperas, termina com as completas. Muitos leigos também fazem, né? Os consagrados, os religiosos, eles são obrigados a rezar a liturgia das horas. E muitos leigos também rezam, né? Então, é uma forma de santificar o dia, durante o dia todo, assim como Jesus santificou, né? Então, é um exemplo para nós de oração, de se voltar para Deus em todo momento, né? São Paulo vai dizer, orai sem cessar. Como é que a gente pode deixar, né, como não deixar de rezar o tempo todo, né? Isso é um exercício muito grande, né? Tem o peregrino russo, por exemplo, né, que passava horas e horas, né, com aquela jaculatória, Jesus, tem piedade de mim, pecador, né? E aí rezava muitas horas, muito tempo, né? Mas a oração de Jesus aqui nesse versículo de hoje, Jesus que vai à montanha para rezar, também é para nós esse exemplo de desejo de buscar a Deus em todas as horas do nosso dia, mas especialmente em alguns momentos específicos, né? Então não adianta dizer, não, minha vida toda é oração, né? E você não reserva um tempo específico para rezar. É preciso ter esse tempo todo de oração, desejo sempre de estar com Deus. Mas claro que nós como leigos, né, como nossos trabalhos, nossas atividades, né, os nossos deveres de Estado, precisamos também, né, ter esses momentos específicos de oração. Então, a liturgia das horas, por exemplo, né, das completas, das sextas-feiras, diz do Salmo 87 e 88, a voz clama o Senhor sem cessar todo dia, e de noite se eleva a minha oração. Chega até vós a minha oração, né? Que esse seja o nosso desejo, de estar sempre, né, levando a Deus a nossa oração, pelo menos em alguns momentos durante o dia, se você não consegue rezar durante uma hora seguida, né, que seria o ideal, né, mas se você não consegue, que o Senhor lhe dê essa graça de desejar estar com o Senhor mais tempo do que você consegue, por causa das suas outras atividades. Mas que Deus nos dê essa graça de reservar aqueles momentos fortes, né, de oração no nosso dia. Que Deus nos dê esta graça. Até amanhã.